Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a contribuição previdenciária. A Previdência Social garante o sustento do trabalhador e de sua família nos casos em que ele esteja impedido de exercer suas atividades, seja por acidente, doença, maternidade ou durante a aposentadoria. Todos os trabalhadores do país têm direito à aposentadoria. Para conceder o benefício, os trabalhadores foram divididos nas categorias empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. As contribuições para a Previdência são arrecadadas mensalmente. Vamos ao fato. A Previdência Social é um seguro social mediante contribuições previdenciárias que garantem a subsistência do trabalhador quando ele perde sua capacidade de trabalhar. A contribuição previdenciária é importante porque ela vai formar um fundo previdenciário, ou seja, é dinheiro que entra para o cofre da União para que ele possa pagar a todos os aposentados que estão se aposentando agora e que isso vai também impactar nas nossas aposentadorias futuras. Então, esse dinheiro que entra para a Previdência, tá certo? Ele vai, como eu já falei, servir para ratear com todas as pessoas que estão aposentadas no Brasil, principalmente essa aposentadoria chamada aposentadoria pública, tá certo? Essa é a grande importância da contribuição previdenciária. O auxílio desemprego, tá certo? O auxílio doença, que é quando a pessoa está doente, o INSS é que paga normalmente esse salário, tá? A pensão por morte, né? Aquela pessoa que é casada com alguém que está pagando a Previdência, essa pessoa, quando essa pessoa que está vinculada à Previdência falece, também tem a pensão por morte. Esses são um dos principais, né, benefícios que a pessoa recebe com esse dinheiro que é arrecadado para a Previdência. Pessoas físicas e jurídicas contribuem para a Previdência e na Receita Federal existe uma central destinada à regularização dessas contribuições. Normalmente as empresas são obrigadas a reter os empregados e recolher uma parte para a Previdência. A Receita Federal é responsável por essa cobrança, ou seja, pegar esse dinheiro, repassar para que o INSS possa pagar esses benefícios que nós falamos anteriormente. Então muitas dessas empresas, elas não regularizam, elas retêm do empregado e muitas vezes não pagam para a Receita, a parte que cabe a elas também não pagam. Quando elas precisam, ou quando elas... Isso ela tem que fazer normalmente. Quando não fazem, a Receita vai lá e fiscaliza e cobra, além das contribuições não pagas, as multas vinculadas a essas contribuições não pagas. Além disso, quando essas empresas precisam de certidões negativas, elas têm que vir aqui para poder regularizar a sua situação perante a União e perante o INSS, a Receita Federal, para que elas possam participar de concorrências. E para falar mais sobre a contribuição previdenciária, nós temos como convidados aqui no estúdio o auditor fiscal da Receita Federal, Gilson Menezes, e o procurador da Fazenda, Francisco Radier Vasconcelos. Sejam bem-vindos. Bem, falando então em linhas gerais sobre essa contribuição previdenciária, né? O que a gente pode destacar hoje? Quais são os benefícios dessa contribuição, né? De que forma ela traz realmente essa segurança ao trabalhador? A primeira tranquilidade que deve ser dada ao trabalhador é que ele, ao deixar de trabalhar, por qualquer seja o motivo, seja por doença, por acidente, ele vai ter um amparo. Esse amparo é garantido pelo sistema chamado Sistema de Seguridade Social, no qual está inserido a Previdência Social. Então, essa contribuição previdenciária, que hoje é arrecadada pela Receita Federal do Brasil, mensalmente, de todos os trabalhadores e também dos seus empregadores ou tomadores do serviço, é importante para garantir ao trabalhador, neste momento em que ele estiver incapacitado para o trabalho, ele vai ter direito ao sustento, à manutenção da sua dignidade pela ação do INSS. Lembrando que também que não é somente o trabalhador, aquele que não trabalha, aquele que em alguma situação estiver impedido de trabalhar, por exemplo, um desempregado involuntário, ele poderá continuar contribuindo para a Previdência ou mesmo iniciar a contribuição desde que ele não esteja exercendo esta atividade e tenha mais de 16 anos. Nesse caso, ele procura diretamente o INSS, como é que ele pode fazer essa contribuição? Essa contribuição ele pode fazer a sua inscrição no site da Previdência Social, acessa o site na internet ou busca diretamente uma unidade da Previdência Social e realiza a informação de que quer contribuir, que não declara que não exerce nenhuma atividade, precisa que você tenha mais de 16 anos para que possa contribuir nessa condição de segurado facultativo e contribui tranquilamente durante todo o período. Inclusive, tem um sistema chamado hoje de Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, que essa contribuição é uma contribuição reduzida,
A dona de casa pode contribuir com 5% sobre o salário mínimo, o estudante, o desempregado pode contribuir com 11% do salário mínimo, respeitando algumas características que a legislação vai estabelecer, como, por exemplo, o não direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas sim uma aposentadoria por idade, quando completar, no caso do homem, 65 anos de idade e, no caso da mulher, 60 anos de idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher na atividade rural, 65 anos e 60 anos para o homem e mulher na atividade urbana, desde que cumpra uma carência mínima de contribuição, que é de 180 meses de contribuição. A contribuição antes era feita, na verdade a arrecadação era feita pelo INSS, né? E passou a ser feita pela Receita, foi isso agora? A Lei 11.457 de 2007 criou a Receita Federal do Brasil. Foi o que ela fez. O INSS ficou só com a parte de benefício, e a Receita Federal passou a arrecadar, fiscalizar e cobrar todos os tributos federais, certo? Então hoje, as contribuições elas são destinadas à Seguridade Social, mas quem vai arrecadá-las não é mais o INSS, e sim a Secretaria da Receita Federal. O senhor falou em fiscalização também, né? Como é que é a atuação, na verdade, junto aos empregadores, para realmente fiscalizar essa questão da contribuição, se está sendo feita, se está sendo realmente cumprida essas determinações, né? A Receita Federal do Brasil, do qual eu sou auditor, nós temos ações fiscais que buscam verificar se realmente o empregador está cumprindo com a obrigação principal, que é de recolher a contribuição devida pelo próprio empregador, como também a obrigação de descontar da remuneração paga ao trabalhador a contribuição por ele devida. Importante lembrar, principalmente para você que está nos ouvindo, que embora a ação da fiscalização seja uma ação ativa, seja uma ação importante, mais importante do que a ação da fiscalização é a sua própria ação. Por exemplo, se você é empregado, busque receber junto à Caixa Econômica o relatório, o conta corrente do seu fundo de garantia. Porque se você estiver com as suas informações do fundo de garantia correto, é porque a empresa informou corretamente tanto para o fundo de garantia como para a Previdência Social, e a Receita Federal, tomando conhecimento, verificando que a empresa não recolheu as contribuições, ela imediatamente vai acionar de forma inclusive automática a cobrança da contribuição previdenciária. Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre a contribuição previdenciária. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Depois que o juiz recebe a petição, ele manda notificar a parte contrária para que ela se defenda. E depois que é feita a defesa, são colhidas as provas, né? Algumas provas já vêm com as respectivas peças, petição inicial e defesa, que são as provas documentais. Outras são colhidas em audiência, que são os depoimentos, as testemunhas, né? E, após escolher toda essa prova, o juiz profere a sentença de primeiro grau, né? O juiz, que é o juiz de primeiro grau, ele vai decidir de acordo com o entendimento dele, fundamentado nas provas que foram colhidas durante o que a gente chama instrução processual. E na Justiça do Trabalho, né? A gente fala um pouquinho da atuação aqui do auditor, né, da Receita Federal. Na verdade, na Justiça do Trabalho, como é que ela tem esse controle? Como é que é fiscalizada essa questão da contribuição? Pois bem, a emenda constitucional número 20 atribuiu competência para a Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições previdenciárias. Ou seja, toda sentença ou todo acordo em que haja pagamento de verbas ao trabalhador e que vai incidir contribuição previdenciária, certo? Esse processo é encaminhado hoje, atualmente, para a Procuradoria-Geral Federal, que vai acompanhar a cobrança dessas contribuições previdenciárias. Para você ter uma ideia, espectador, ano passado foi arrecadado na Justiça do Trabalho, em todo o Brasil, 2.293.104.911 reais. Aqui no estado do Ceará, o nosso tribunal, que é o TRT da 7ª região, arrecadou só de contribuições previdenciárias
o total de R$ 20.641.220,25. Ou seja, todo esse numerário, né, vai, né, para a Seguridade Social para propiciar o pagamento dos benefícios previdenciários. Como é que é essa atuação do Procurador Federal com relação à Seguridade Social, né? Bom, antigamente existia o Procurador do INSS, né, que trabalhava diretamente na Justiça do Trabalho. Com a criação da Super-Receita, através da Lei 11.457, como eu já falei anteriormente, né, o INSS ficou só com a parte de benefício e a parte de custeio foi para a União Federal. Então, essa atuação judicial cabe, né, constitucionalmente, à Procuradoria da Fazenda Nacional. Só que houve uma portaria conjunta, né, da Fazenda Nacional com a Procuradoria-Geral Federal, delegou competência à Procuradoria-Geral Federal para fazer esse acompanhamento, né? Então, hoje nós temos na Procuradoria Federal uma equipe de procuradores que atua só nos processos em trâmite na Justiça do Trabalho. Pegando um gancho nisso que o Dr. Radir acabou de comentar, lembrar o seguinte, que em relação às contribuições, aquelas que eu mencionei, que o trabalhador deve ter cuidado, que a Receita Federal tomou conhecimento, a Receita Federal faz o lançamento e não existindo o pagamento de forma espontânea ou mesmo a cobrança administrativa, aí o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que não é o Radir é da Procuradoria-Geral Federal, é quem faz a execução fiscal, vai cobrar da empresa para que a empresa cumpra com as suas obrigações efetivamente. São geradas multas, algum tipo de punição nesse sentido para as empresas que realmente estão em atraso? No descumprimento da obrigação principal tem a multa de mora, né, que é pelo fato dele ficar com o recurso que pertence à sociedade, não pertence a ele, mas pode também haver apenações por conta de ele ficar com o dinheiro do trabalhador, que a gente chama tecnicamente de apropriação indébita previdenciária. Então, quando o trabalhador percebe no seu contra-cheque que houve um desconto e por acaso ele verifica que essa empresa não está recolhendo aquilo que descontou dele, ele deve se dirigir à Receita Federal, procurar o setor específico, que ele vai ser orientado quando chegar na Receita Federal e denunciar tal situação. Dizer, olha, foi descontado o meu contra-cheque, mas não foi recolhido. Claro que isso não vai trazer, deixar bem claro, que não vai trazer nenhum prejuízo para a obtenção do benefício previdenciário. Porque no momento em que ele sofre o desconto da contribuição, a responsabilidade pelo recolhimento não é mais do trabalhador, é do empregador. Então, o empregador não fazendo o recolhimento, embora tenha arrecadado do trabalhador, está cometendo um crime que pode levar, além da multa de mora pelo atraso do pagamento, também a reclusão e multa aplicada pelo juiz. Patrões e empregados contribuem, né, para a Previdência Social. De que forma são essas contribuições de cada uma? Queria que os senhores explicassem para a gente. Olha, as contribuições dos patrões dependem, inclusive, do tipo de empresa, né? A gente costuma dividir as empresas em geral, empresas optantes pelo Simples Nacional, empresas que são isentas de contribuição previdenciária. Então, as empresas em geral, que a maioria, essas empresas, ela recolhem uma contribuição incidente do total da remuneração que é pagar ao trabalhador. O trabalhador ganha R$2.000 por mês, a empresa vai pagar 20% de R$2.000 para a contribuição, chamada contribuição da Seguridade Social, da Previdência Social. Além disso, o trabalhador paga uma contribuição para o chamado, antigamente se chamava seguro de acidente de trabalho, mas que hoje financia os benefícios em decorrente do acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, que é variável de 1% a 3%, dependendo da atividade econômica da empresa. Além dessa contribuição, ele tem a obrigação de reter do trabalhador aquela contribuição devida pelo trabalhador, que no caso é respeitado um teto máximo. O trabalhador que ganha um pouco mais, ele vai ter a sua contribuição limitada ao teto, que hoje é de R$ 4.159. Então, ele não recolhe mais que isso. Okay. Só aproveitando aqui o gancho do colega, exemplificando, se o trabalhador ganha em torno de R$10.000 por mês, a contribuição da empresa é sobre os R$10.000. Tanto os 20%, né, que é a parte patronal, o RAT, que vai de 1% a 3%, e terceiros, que é em média 5,8%. Já a contribuição do segurado, certo? Varia de 8% a 9% ou 11% de acordo com a faixa salarial dele. Então, se ele ganhar R$10.000, ele vai descontar para a Previdência 11%, mas não dos 10 mil, e sim do teto do INSS, que hoje atualmente é R$ 4.159. Em compensação, a aposentadoria dele, no máximo, né, vai ser limitada ao teto.
O Radier falou, contribuição para os terceiros, em média 5% das pessoas. Mas o que são esses terceiros, né? Então, o terceiro é o sistema chamado Sistema S, né? Que é o SESI, SENAI, SESC, SENAC. Entra também o SEBRAE, entra também a contribuição para o INCRA, né? Para fim de atender a necessidade, a finalidade do INCRA. E também as contribuições para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que as empresas pagam. Eu antes comentei a questão do Simples Nacional, né? Então, as empresas classificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, eles têm uma contribuição diferenciada. Esses 20% eles não fazem recolhimento. Contribuem um percentual sobre a receita que vai atender a necessidade de vários tributos. A contribuição previdenciária, assim como o imposto de renda, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, que vai estar inserida dentro dessa contribuição. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre a contribuição previdenciária. Bem, o que é então esse plano simplificado da Previdência? Bom, a emenda constitucional número 41 de 2003, bem como a emenda constitucional número 47 de 2005, foi que elas fizeram, criaram o sistema previdenciário para segurado de baixa renda. Qual é a finalidade desse sistema? Trazer o trabalhador informal para o âmbito da Previdência. Ou seja, vai poder agora, né, ter a proteção estatal do Estado. Então, como é que funcionava? O contribuinte individual, que a gente chama, né, trabalhador como autônomo, né, e o segurado facultativo, aquele que não exerce atividade remunerada, antes ele pagava a Previdência 20% sobre o seu salário de contribuição. Tinha direito a todos os benefícios. Aí veio a Lei Complementar 123 de 2006, dizendo o seguinte, ó, a partir de agora, o pequeno contribuinte individual e o segurado facultativo, em vez de pagar 20% para a Previdência, vão pagar somente 11%. Né? Vão ter direito a todos os benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, só se aposenta por idade, certo? Posteriormente, né, veio, né, a lei número 12.470 de 2011, né, e alargou ainda mais, certo, essa previdência de inclusão social. O que ela fez? A dona de casa, né, aquela pessoa que se dedica ao trabalho doméstico, certo, que não tem rendimento próprio, certo, que ela for inscrita no sistema do cadastro único do governo, ou seja, o marido dela ganha no máximo 2 salários mínimos, né, ela vai poder se filiar à Previdência como segurada facultativa e vai pagar somente 5% do salário mínimo. Né, vai ter direito a todos os benefícios previdenciários da categoria dela, exceto o quê? A aposentadoria por tempo de contribuição. Interessante o sistema especial de inclusão previdenciária e sem fazer contraponto com o Radier, mas não é só a dona de casa. Pode ser o dono de casa também, desde que a dona de casa trabalhe ganhe 2 salários mínimos e ele esteja cuidando dos afazeres domésticos. Mas além desse sistema, nós temos a questão do microempreendedor individual, que também veio no bojo das emendas constitucionais que foram mencionadas, e que está na Lei Complementar 128, que diz o seguinte: o microempreendedor individual é aquele que tem um faturamento anual de até R$60 mil ou R$5 mil mês, e que ele não vai contribuir da mesma forma como as empresas em geral. Ele contribui com apenas 3% sobre a sua folha de pagamento do seu empregado, que ele só pode ter um único empregado, e ele contribui também com 5% do salário mínimo para fim de obtenção dos benefícios previdenciários. Da mesma forma, como é um sistema especial de inclusão, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Salvo se, que pode acontecer, você começou a sua vida como microempresário individual, uma atividade X qualquer, e depois você ou passou no concurso, ou você aumentou a sua economia e transformou de microempreendedor individual para uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, esse tempo que você contribuiu como sistema especial de inclusão, você pode contribuir a diferença para também contar para fim da aposentadoria por tempo de contribuição no futuro. Uhum. Nesses exemplos, como da dona de casa, todos esses percentuais são em cima do salário mínimo? Sobre o salário mínimo, né? Também ela só vai se aposentar ganhando um salário mínimo. Ou seja, ela tem que pagar durante 15 anos a Previdência, que é a carência mínima, e a mulher tem a idade de 60 anos. Aí se aposenta por idade. O homem, do mesmo jeito, né? Tem que pagar a carência de 15 anos
e se aposentar aos 65 anos de idade. Essa carência também se aplica ao microempreendedor individual. Ele deve contribuir com pelo menos 15 anos. Eu costumo falar assim de 30 contribuições, que pode ser mais de 15 anos, desde que some no total 180 contribuições mensais. Mas é exatamente esse período de carência. Existe alguma forma de aumentar o teto dessa aposentadoria com base nas contribuições? Porque ele vai se aposentar ganhando um salário mínimo, né? Existe alguma forma dele tentar realmente aumentar esse teto? Olha, a forma de aumentar o teto seria naquele exemplo de ele sair da condição de microempreendedor individual para a condição de um empreendedor de maior porte. Ou deixar de ser da condição de dono de casa ou dona de casa e passar para um trabalhador obrigatório. Aí ele poderia complementar essas contribuições para aumentar. Pois os benefícios previdenciários, todos eles são calculados pela média dos salários de contribuição vertidos pelo trabalhador. Então, sempre pela média. Se o interesse dele é uma aposentadoria por tempo de contribuição, será calculada a média de todo o período em que ele contribuiu. Se ele sair desta condição, da inclusão previdenciária, para a situação de normalidade ou de regularidade, como quiser chamar, então nós teremos a possibilidade de ele ter a aposentadoria por tempo de contribuição, que é pela média. Só pegando aqui o gancho aqui do colega, é porque antigamente o benefício previdenciário era calculado com base nos últimos 3 anos. Né? Hoje não, hoje é todo o período contributivo. Então, se eu quiser me aposentar, certo? No teto do INSS, que é 459, eu contribuo sobre o teto. Né? Se eu quiser me aposentar ganhando um salário mínimo, eu contribuo sobre um salário mínimo. Hoje o segurado, né, no caso o contribuinte individual, é que ele vai dizer como é que ele vai querer ser a aposentadoria dele no futuro. Como é que funciona então para os empregados domésticos, os trabalhadores rurais? Empregado doméstico, a contribuição incide sobre o valor que ele deve estar anotado na sua carteira de trabalho. Na carteira de trabalho, hoje a legislação ainda não acompanhou a emenda constitucional 72, que determina uma nova situação para o empregado doméstico, que aí ele vai ter direito a horas extras, vai ter direito a adicionais noturnos, dependendo da situação específica de cada trabalhador. E a contribuição deve também incidir sobre esses valores que lhes são pagos de forma habitual. Na legislação previdenciária, hoje, ainda se encontra dizendo que a base de cálculo da contribuição previdenciária é o que é anotado na sua carteira de trabalho. Logo, quando houver alteração da legislação e uma nova regulamentação, vão ser inseridos também essas contribuições, e aí a aposentadoria da trabalhadora ou do trabalhador doméstico também será calculada do mesmo jeito dos demais trabalhadores, com base na média, daquilo que ele contribuiu, como o Radier falou, de todo o período contributivo. E se ele é um trabalhador já mais antigo e que já tenha contribuído antes de julho de 94, o período para cálculo da aposentadoria começa em julho de 94. Ok. Nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores aqui no programa. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a contribuição previdenciária. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!